Olá, pessoal! Hoje, a gente vai ver como as tecnologias descentralizadas estão finalmente deixando a pura especulação financeira para trás e, de fato, resolvendo buracos gigantescos na infraestrutura do mundo real. O foco aqui é o continente africano. Vamos direto ao ponto, porque as histórias e os dados de hoje são de cair o queixo. É uma transformação física e real acontecendo bem agora. Sabe, a pandemia provou sem sombra de dúvida que acesso à internet não é um luxo. É literalmente o que mantém o mundo girando. Então fica a grande pergunta: por que diabos metade do planeta ainda continua offline? São bilhões de pessoas sem a conectividade mais básica para participar da economia moderna. É uma realidade super dura e desigual. E para entender como chegamos nesse ponto, a gente precisa olhar para a forma como a infraestrutura tradicional foi construída até hoje. O sistema atual tem uma falha absurda. Pensa bem, de um lado a gente tem cerca de 1.000 operadoras tradicionais servindo 5 bilhões e meio de pessoas, nas áreas lucrativas, claro. E do outro lado, zero. Simplesmente nenhuma operadora servindo a outra metade do mundo em áreas rurais ou remotas. A infraestrutura centralizada simplesmente abandonou essa galera, porque pro modelo de negócios antigo a conta não fecha, não dá lucro. Então, a nossa jornada de hoje passa por esses pontos. Primeiro, o desafio da exclusão digital. Depois, a World Mobile com a internet para todos. O Atala Prism e a identidade digital. As oportunidades reais do RealFi. E, para fechar, o futuro descentralizado. Bora lá! Entrando na nossa segunda parte, World Mobile. Internet para todos. A missão da World Mobile é ousada. Criar uma rede de telecomunicações construída de baixo para cima, totalmente guiada pela demanda. É basicamente conectar os desconectados usando o modelo de economia compartilhada. Nada de torres de celular multibilionárias aqui. Em vez disso, a rede roda em nós autônomos. A gente tem os Earth Nodes, ou nós da Terra, que cuidam da segurança e identidade usando o Atala Prism. Aí temos os Air Nodes, que distribuem o Wi-Fi direto para o pessoal local. E por último, os Aether Nodes, que fazem a ponte mágica com a rede tradicional do resto do mundo. E o mais legal, essa rede descentralizada entrega a internet com o dobro da velocidade e pela metade do preço. Tudo isso enquanto recompensa os próprios operadores locais que mantêm a coisa toda funcionando. É genial! Mas vamos falar de coisas práticas, de impacto real. Em Zanzibar rolou um projeto piloto sensacional. Em várias áreas lá não tem energia elétrica confiável, né? Então eles colocaram pontos de Wi-Fi movidos a energia solar. Numa das escolas locais, isso gerou uma conexão de 15 megabits por segundo. Isso muda o jogo. Alunos e professores agora têm acesso autônomo ao mundo todo usando tecnologia de ponta que não depende daquela infraestrutura antiga que simplesmente virou as costas para eles. E o impacto humano disso é gigantesco. Tem uma fabricante de chocolates artesanais lá em Zanzíbar que contou uma história incrível. A conexão permitiu que ela aprendesse todo o ofício dela online, se inspirando no que outras mulheres ao redor do mundo estavam fazendo. Isso, pessoal, é empoderamento econômico na veia. Quando a gente conecta quem estava de fora, a internet deixa de ser só para assistir dancinha, sabe? Ela vira uma ferramenta vital de sobrevivência, de aprendizado e, acima de tudo, de dignidade. Beleza, a conectividade está lá. E agora? Só ter internet não abre porta de banco para ninguém. O nosso segundo passo exige uma identidade soberana. A gente precisa de um registro seguro e verificável de quem as pessoas são. E é exatamente isso que destrava o terceiro passo. Levar os serviços financeiros para essa galera que nunca teve acesso a um banco na vida. É um efeito dominó maravilhoso. Vamos dar uma olhada na parte 3. A Atala Prism e a identidade digital. 5 milhões! Guarda esse número. Essa é a escala absurda da parceria feita com o Ministério da Educação da Etiópia. A gente está falando de um sistema desenhado para dar uma identidade digital descentralizada para 5 milhões de estudantes e mais de 750 mil professores, tudo rodando no Atala Prism. Sem exagero, é um dos maiores usos práticos de blockchain em governo da história. E na prática, o que isso resolve? Põe fim a um pesadelo. A falsificação de diplomas, que sempre foi uma barreira gigantesca por lá para conseguir um emprego formal ou estudar fora. Com o Atala Prism, os registros acadêmicos viram uma fortaleza imutável, totalmente à prova de fraude. O estudante se forma e carrega o histórico escolar no próprio celular com segurança total. E o futuro chefe dele consegue verificar essas credenciais matematicamente em segundos, sem precisar ligar para a escola ou pagar um intermediário. É o controle dos dados de volta para quem realmente importa, o usuário. E comparado aos sistemas antigos, a diferença grita. Bancos de dados centralizados são um prato cheio para hackers e para uma coisa bizarra chamada trabalhadores fantasmas.
É um problema escandaloso onde o dinheiro público escorre pelo ralo para pagar salário de funcionário que nem existe. O Atala Prism resolve isso na raiz, usando identificadores descentralizados criptografados. O sistema prova matematicamente que aquela identidade pertence a uma pessoa real, cortando essas fraudes massivas e protegendo informações supersensíveis de qualquer vazamento. O que nos leva à nossa quarta parte, RealFi, ou seja, finanças e oportunidades. Agora que a gente já tem a internet e a identidade arrumadas, a gente entra na camada de aplicação, que é o RealFi, ou finanças reais. Pessoal, RealFi não tem absolutamente nada a ver com pura especulação, tá? O foco central aqui é usar a infraestrutura descentralizada para pegar a liquidez financeira global e injetar direto em pequenos negócios e populações de mercados emergentes. Aquela mesma galera que os bancos tradicionais olham e dizem que é arriscado ou caro demais para atender. E os números provam que isso funciona demais. Projetos parceiros, tipo a Pezesha lá no Quênia, começaram a usar dados alternativos, como o pagamento de contas de luz e uso do celular, para criar um score de crédito na blockchain. Eles dão microempréstimos de verdade para uso produtivo. O resultado? Uma taxa de inadimplência de inacreditáveis 2%. 2%, isso é incrivelmente baixo. Prova por A mais B que, com a tecnologia certa de identidade e avaliação de risco, dar crédito para quem não tem banco não é só viável, é um negócio altamente eficiente. E tem mais. No mercado de moradia, o projeto Empower, em Moçambique, é outra tacada de mestre. Eles estão usando tokenização de ativos do mundo real para captar grana e financiar casas populares super resistentes a ciclones climáticos. Tudo num modelo de aluguel com opção de compra, por cerca de $10 mil cada casa. Acreditem se quiserem, o impacto foi tão massivo que aumentou o mercado de crédito habitacional formal do país inteiro em 5%, e quem mais se beneficia são as famílias chefiadas por mulheres. Mais uma vez, é um impacto descentralizado resolvendo problemas estruturais concretos. Chegamos à nossa parte final, o futuro da infraestrutura descentralizada. Sabe, os desenvolvedores locais africanos têm uma crítica super afiada às microfinanças tradicionais. No passado, essas instituições criaram ciclos terríveis de dívida, dependência e até táticas de cobrança bem agressivas. A África definitivamente não precisa de um microcrédito 2.0 só porque tem um logotipo de blockchain. A ideia do ecossistema da Cardano é empoderar as estruturas financeiras comunitárias que já existem por lá há séculos. É dar ferramentas de tesouraria transparente e sistemas de votação para esses grupos de poupança locais, permitindo que eles virem os seus próprios bancos. Mas calma lá, para conectar essas comunidades locais ao capital global em larga escala, as instituições exigem conformidade regulatória. Como fazer isso sem instaurar uma vigilância opressiva? A grande resposta para isso é a rede Midnight. Ela usa criptografia de conhecimento zero. Basicamente, ela prova para os reguladores que as regras financeiras estão sendo seguidas à risca, mas sem nunca expor os dados pessoais dos usuários em um livro razão público. É a ponte essencial entre a proteção do indivíduo e a regulação bancária. Tem uma frase que resume perfeitamente esse sentimento. Esta é a maior oportunidade de negócios que também resolve um dos maiores problemas da história. Construir uma infraestrutura justa, de baixo para cima, não é só um ato de responsabilidade social. É indiscutivelmente uma oportunidade econômica gigante. Resolver o problema da falta de internet e de identidade para metade do planeta desbloqueia um potencial humano simplesmente incalculável. Hoje a gente viu a tecnologia botando internet em escola sem nem precisar da rede elétrica tradicional. A gente viu estudantes sendo donos absolutos dos próprios diplomas e pequenos empreendedores acessando o crédito global. Quando a gente entrega as ferramentas corretas, a dependência dá lugar à autonomia. Fica aqui a reflexão. O que acontece com o mundo quando o controle real da infraestrutura vai parar direto nas mãos das próprias comunidades? É de explodir a cabeça, não é? Continue explorando as infinitas possibilidades desse ecossistema. Um abraço e até mais!